Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário do 30º domingo de tempo comum, ano A, Mateus, nosso 49º encontro. Nos reunimos em Eucaristia e somos chamados a este encontro com o Pai Eterno e com o próximo, por meio do nosso divino e eterno Salvador, que se fez nosso alimento e nos sustenta no testemunho da fé no mundo que vivemos. Deus deu ao seu povo a aliança, a Torá, a lei, um código de conduta da relação dos homens entre si e com Deus. Esse Deus que elegeu o seu povo e fez com ele aliança. O Código da Aliança é uma série de preceitos que Deus deu ao seu povo Israel. Prescrições que formam a relação do povo eleito na vida através da justiça e fraternidade. Javé, o Deus de Israel, é o Deus da proximidade, que caminha com seu povo escolhido. Ele está próximo de cada um e vela pessoalmente na aplicação dos seus mandamentos, numa atenção especial ao tratamento para com os pobres, fracos e estrangeiros. A lei foi dada para servir a vida, a relação do povo entre si e com seu Deus. A lei não tem sentido em si mesma. A lei não tem sentido em si mesma. Ela é um serviço à vida e deve estar voltada para a vida, e não chegar a um legalismo sufocante, cuja realidade exclui pessoas. Jesus, no anúncio do Evangelho, denuncia sempre a manipulação da lei, que impedia fazer o bem quando a vida estava ameaçada. Ele combateu o legalismo. Jesus anuncia o amor de Deus e ao próximo, fundado no livro do Deuteronômio e Levítico, e acentua o total amor, a disposição de vida inteira a Deus e ao próximo. O ser humano, ao dar o consentimento da fé e viver plenamente esta fé enquanto vive neste mundo, é chamado a acolher com alegria o Espírito Santo, fazendo da palavra viva de Deus todo o sentido da sua vida. No mundo de pessoas centradas em si mesmas, fechadas em seu egoísmo, vaidades, ganâncias, devemos, ou melhor, somos chamados a viver a alegria da fé com Jesus, que nos ensina a enfrentar os desafios sem nunca perder a esperança, essa esperança que nos sustenta. O Antigo Testamento nos prepara para vivermos o Novo Testamento, a nova aliança, onde só a vivência do amor que nos une ao próximo e a Deus, nosso Senhor, tem sentido. O Pai Eterno nos chama pelo seu Filho amado. A antífona de entrada tirada do Salmo 104, 105, 104 versão grego-latina, 105 versão hebraica, nos versículos 3 e 4. Este salmo canta: o Deus na história de Israel. É do pós-exílio da Babilônia. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua face. Buscai o Senhor e sua força. Procurai sem cessar a sua face. A comunidade orante em Assembleia Eucarística é convidada à exultação daqueles que buscam a Deus, autor de tudo, autor da nossa vida e salvação. A busca do Senhor constante, a sua face, que encontramos em Jesus, o revelador da face do Pai. Filipe, quem me viu, viu o Pai.
João, capítulo 14, do versículo 7 ao 14. A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo, 22, do versículo 20 a 26. Aqui Javé apresenta as normas das leis sociais e religiosas dentro do Código da Aliança. Nesses versículos, vemos as proibições contra a exploração dos indefesos, que é uma tradição única, não encontrada em nenhum outro código do Oriente Próximo Antigo. As normas, as leis são dirigidas para cada israelita livre. A motivação se refere à opressão no Egito. Os Gerim são estrangeiros residentes no país, embora não tenham direito à pertença completa ao povo. Quem fala no texto é o próprio Javé Deus, que escolheu seu povo e o tirou da escravidão do Egito e se revelou o Deus dos pobres. Ele fala em segunda pessoa do singular, pessoal, e diretamente a cada israelita, indicando-lhe um direito humano fundamental, estabelecendo os direitos humanos básicos. Vemos que os direitos surgem das necessidades vitais das pessoas. Não se deve traficar com a miséria humana. O direito à vida antecede o direito de propriedade. A propriedade é um direito em função à vida. Quando o homem cai na miséria, deve emprestar-lhe tudo o que é necessário para viver. Não se deve tomar em penhor algo que ele necessita para proteger a vida. A palavra que se usa para juros aqui no texto é nezek, que significa mordida. Javé Deus proíbe morder o necessitado. Em Israel eram pobres os órfãos e as viúvas, os camponeses que por mau tempo, incêndio ou doença, perderam sua colheita. Essas vítimas se deve ajudar. Os judeus devem emprestar sem juros, sem mordida, nezek, o que o camponês necessita para a sua colheita. Existem distinções entre os Gerim, os estrangeiros residentes, e os Nokrim, estrangeiros que não residem na terra. Aos Nokrim era permitido cobrar juros. O salmo responsorial é o Salmo 17, 18. É uma ação de graças pela salvação divina. É um salmo do pré-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 2. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. A igreja em oração professa seu amor a Javé Deus, reconhece nele a força que a sustenta e a salvação, libertação. A primeira estrofe é tirada dos versículos 2 e 3. O salmista expressa seu amor por Javé diante de tudo o que ele representa em sua vida e age na sua proteção. Os atributos expressam a alma confiante em Deus, como força, rocha, refúgio, rochedo, poderosa salvação nos tempos de perigo. A segunda estrofe é tirada dos versículos 7 e 47. O salmista espera na proteção divina, que atende nos dias que os perseguidores querem pegá-lo. Sabe que ao invocá-lo, não será desiludido, ele será salvo. A terceira estrofe é tirada do versículo 51 a B. É uma doxologia de louvor a Javé Deus, que procura enaltecer a eleição divina, que sustenta a vida do rei, dando ao rei a vitória, revelando a misericórdia ao rei ungido. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 a 10. Paulo anunciou o Evangelho junto aos Tessalonicenses.
O testemunho de vida e de apostolado de Paulo dá autenticidade à sua mensagem. Ele reconhece que o poder do evangelho pregado não está nele, em sua força de retórica, nas palavras humanas, mas na ação do poder do Espírito de Deus. A comunidade seguiu o exemplo de Paulo. A comunidade acolheu a palavra de Deus com a alegria do Espírito Santo, mesmo diante das tribulações e perseguições vividas. O fruto da alegria pascal se deve à morte de Jesus na cruz. A tribulação, sinal de fidelidade a Jesus, é portadora de alegria pela perseverança na fé. Os tessalonicenses se tornaram imitadores dos apóstolos e do Senhor. E por isso se tornaram também exemplos para os outros cristãos. A tribulação, que parte da aflição escatológica do fim dos tempos, revela a batalha final, o ataque do mal físico e do mal moral. Mas quem está na presença divina está sempre marcado pela alegria que é um dom da certeza da fé e também um dom escatológico. A evangelização em Tessalônica trouxe efeitos tanto na Macedônia quanto na Acaia. O testemunho que a comunidade igreja de Tessalônica deu, recebendo os apóstolos, a conversão da comunidade à palavra anunciada, o abandono dos falsos deuses à idolatria, e servindo com toda a vida a Deus vivo e verdadeiro, revela uma comunidade que inteiramente se entregou à fé. A expectativa escatológica que sustenta a comunidade igreja dos Tessalonicenses revela que estão na esperança da vinda nos céus do Senhor Jesus, o Filho do Pai eterno, que o Pai ressuscitou dos mortos. A entrega a Jesus é que nos livra do castigo eterno que está por vir. A centralidade está em Jesus Salvador, a realidade do Pai que ressuscita seu Filho, o acolhimento da palavra e da ação do Espírito Santo, a esperança ativa, a vida, testemunho de fé, não só a vida sustentada pelos tessalonicenses, mas também a fé que eles têm, fazem testemunho para outras igrejas. A alegria sustenta aquele que crê na expectativa do Senhor Jesus, que vem para salvar. O Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Nosso Evangelho reflete o conflito de Jesus com os fariseus, visto que havíamos visto que Jesus havia calado os saduceus sobre a questão da ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, enquanto os fariseus acreditavam na ressurreição. Eram pessoas opostas na interpretação da vida após a morte. Mas, embora tenham posições diferentes, se unem para pegar Jesus. O ensinamento de Jesus causou o silêncio dos saduceus. Os saduceus, claro, não ficaram calados, pois estão se unindo aos fariseus, uma forma de buscar eliminar Jesus. Agora entra em cena os fariseus. Eles se reúnem, um grupo para constranger e pressionar Jesus. O uso da força era uma forma de constrangimento. Os fariseus não aceitam Jesus como Deus, nem sua mensagem. Eles só conseguem ver a humanidade, recusam aceitar Jesus e sua mensagem. Ele não é, segundo os fariseus, um agente de Deus. Um deles vai procurar Jesus com uma pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei, da Torá? A Torá é o código da aliança, formada pelos livros Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Jesus cita o livro do Deuteronômio
no primeiro momento, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. O amor de Deus deve ser vivido em observância diária e social. É o Shema Israel, ouve Israel. O coração, a alma e entendimento. Se referem aqui ao ser humano como um todo. Todo ser humano, integralmente. O coração é o centro da vontade, pensamento, conhecimento, decisão, ação do ser humano. A alma, como a vida do ser humano totalmente entregue a Deus. O entendimento que se refere à personalidade integral. Nossa vida orientada para Deus. O segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus cita o livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18. No livro do Levítico, capítulo 19, requer que se viva uma relação justa, incluindo respeito aos pais, provisão de comida para os pobres e estrangeiros, não roubar, mentir, não proceder com deslealdade, não jurar falso a Deus, não defraudar nem insultar surdos e cegos, não ser parcial no julgar, nem difamar, não ter ódio nem fazer vingança. Amar o próximo significa amar os inimigos, fazer o bem que nos odeiam, rezar por aqueles que nos perseguem. Amar a Deus e ao próximo estão ligados. Amar ao próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos que dependem a lei, a Torá e os profetas. Eles estão ligados. O amor é fidelidade vivida, compaixão ativa e manifestada, que nós podemos então encontrar a presença e o poder de Deus. Toda a revelação, Torá e os profetas preparam o homem ao amor e misericórdia, à compaixão, à entrega total da vida, a exemplo de Jesus, que nos ensinou como amar o próximo como a si mesmo, e como amar e se entregar totalmente à vontade do Pai Eterno. A antífona de comunhão é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. O Cristo nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício santo. Este Cristo que se fez a Eucaristia e que comungamos em seu corpo e sangue é o Cristo que nos amou e se entregou por nós. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.